O governo Jair Bolsonaro está querendo promover mudanças no Sistema Federal de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, e ampliá-lo, preste atenção, para todas as séries da educação básica, incluindo o primeiro ano do ensino fundamental, o que significa provas para crianças com 6 anos de idade. A avaliação do primeiro ano ocorreria já agora, em 2020, e o cronograma para chegar a todos os anos segue até 2025 de forma gradual. O grande desafio do governo para o Enem é adequá-lo à luz da reforma do ensino médio, ainda em fase inicial de implementação. Que alguma coisa tem que mudar no ensino brasileiro, a gente sabe que tem. Do jeito que está, não dá para continuar. Não sei se as mudanças corretas seriam essas aí. Por falar em ensino, a nossa entrevista de hoje é com o jovem Gabriel Araújo. Ele tem tido seus momentos de celebridade local pela nota conseguida na prova do Enem, o que lhe possibilita a entrada no curso de Medicina da USP, no estado de São Paulo. Quase 900 pontos na prova e quase 1.000 pontos na redação não são números para qualquer pessoa, mas demonstram que quem estuda e se dedica colhe realmente os frutos. E nós convidamos o Gabriel para um bate-papo nesses dias de euforia e de preparação para a sua nova vida. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, parabéns. Paulo. Muito obrigado. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Como é que tem sido esses dias de euforia e de comemoração? Cara, eu confesso que eu tenho sido surpreendido, né, com muitas pessoas me chamando, mas que tem sido muita pressão, é muita responsabilidade mesmo para mim. Comemorou o que tinha que comemorar? Isso, comemorei com muitos amigos, graças a Deus, e pude, assim, já começar a me despedir dos meus familiares, né? Sim. Você esperava essa nota, você já disse em outras ocasiões aí que esperava a aprovação, mas com esses números não? Assim, como eu esperava pela aprovação, porque eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia realmente consciência, né, que funcionava, porque tenho muitos amigos que já tinham entrado na universidade, mas realmente não esperava ir tão longe, digamos assim. Porque eu objetivava, no máximo, ir para a UFPE, que é do estado de Pernambuco. Sim. Mas, realmente, a USP, no estado de São Paulo, não era o meu objetivo. Esse número possibilita a USP na própria capital ou em algum campus do interior? Assim, pelo que eu analisei, eu ficaria em primeiro lugar na USP da capital. Na capital. Mas eu optei, por vários fatores, ficar na USP de Bauru, justamente porque já é uma transição muito grande e, mesmo assim, é USP, né? Exatamente. Você falou também que vai ser a primeira vez que deixará o Nordeste. Isso. Não conhece nenhum outro estado fora da região, não? Conheço. Já fui no Maranhão, já passei pelo Piauí. Maranhão é meio Nordeste, meio Norte, tá ali, né? Isso. Mas já passei também por Alagoas e Rio Grande do Norte e Pernambuco. Mas fora do Nordeste? E Bahia. Lá para baixo, Sudeste? Não, nunca. Não foi. Não. E hoje pela internet você pesquisa tudo, vê tudo, como é que funciona, não é verdade? Exatamente. Eu já me informei muito, procurei me informar sobre como é a renda lá, como é o custo de vida, como é o clima. População, clima. Clima, né? Exato, é muito parecido com Campina Grande. Tem época do ano que fica muito quente, bastante quente. Isso, lá também. Sim. Agora, os preparativos já estão acontecendo, os seus pais já estão cuidando disso, vai ser uma nova realidade para você. Com certeza. Assim, a gente já está indo atrás de possibilidades de alugar apartamento, isso. Já tem um amigo do meu pai que já está disposto a me acolher até que eu ache um canto para ficar. Lá mesmo em Bauru? Isso, lá mesmo em Bauru. E, além disso, a gente está já nos preparando para comprar a passagem para ir e me estabelecer lá. Você pretende viajar quando? Mais ou menos dia 10 ou dia 11. Já agora? Porque minhas aulas começam dia 17. Exatamente. Foi a primeira vez que você fez a prova do Enem? Não. Assim, valendo mesmo, para entrar mesmo, foi a terceira vez. Tinha feito as outras duas por experiência? As outras duas, eu fiz, na verdade, no 9º ano do Fundamental, no 2º ano do ensino médio, essas 2 vezes por experiência. Como é entender a prova do Enem? Tem gente que não consegue entender. Você disse que antes entendeu como era a prova, né? Isso. Eu acho que isso é fundamental. Principalmente pela orientação que eu tive dos meus professores. Sempre orientando sobre como funciona o TRI, que é o sistema de avaliação, como funcionam os formatos e as habilidades, competências, como cada questão chega em você. E ter tentado compreender isso e praticado isso em muitos exercícios foi fundamental para que eu tivesse êxito na prova. Você ficou 2 anos no cursinho? Foi, 2 anos de cursinho. E os professores, então, os conhecimentos que eles passaram realmente serviram bastante. Isso, com certeza. Pelo que a gente nota. Com certeza. Teve colegas que estavam com você nessas turmas, nesses 2 anos, que não entraram, que não conseguiram sucesso?
Sim, na verdade, quando eu entrei no primeiro ano de cursinho, eu já entrei com um grupo de amigos da minha escola do terceiro ano. Mas quando eles passaram, quando eu passei do primeiro ano para o segundo de cursinho, eu já fiquei praticamente só. Isolado ali. E, além disso, quando eu passei no segundo ano, eu vejo alguns amigos que continuam e eu torço por eles. E eu sei que com o foco que eles têm, eles sabendo o que querem, eles vão conseguir, é só questão de tempo. Porque foi assim para mim e não é simplesmente uma tarefa impossível. Para a gente fechar esse primeiro bloco, você se privou de muita coisa nessa dedicação de estudos ou você tinha também os seus momentos de brincar e de lazer? Assim, querendo ou não, o período de vestibular, o vestibulando, ele tem que ter maturidade para desenvolver um equilíbrio. Eu não deixei de sair com meus amigos, eu não deixei de me envolver na igreja, eu não me anulei. Você é evangélico? Sou evangélico. De que igreja? Eu congrego na igreja Verbo da Vida. Verbo da Vida, que é aqui pertinho da gente, né? Pertinho do... É aqui não? Tem vários pontos, mas eu congrego na da sede, que é no distrito. No distrito não, na Dinamérica. Aquela igreja grande? Isso mesmo. Do pastor? Pastor, agora Tiago Borba. Antes tinha um pastor americano? Antes era... Não. Porque ela foi fundada por um americano. Sim. Mas hoje quem administra é um brasileiro, Tiago Borba. Então você nunca deixou de brincar, de cinema, Não, das nunca suas deixei. baladazinhas na hora que podia? Balada evangélica, né? Balada... Assim, eu acredito que você saber se divertir, saber aproveitar seus amigos, é muito importante, inclusive, para você ter produtividade. Sem dúvida. Porque o emocional é algo que conta muito no Enem. Se você acabar só comendo livros e estudando... Acaba não dando certo, né? Não dá certo. É verdade. Eu tenho certeza. Pois é. O Gabriel Araújo é o nosso convidado de hoje, veio bater esse papo conosco, e eu conversando com ele aqui, lembrando que eu certa vez entrei num determinado curso na carreira militar e éramos 24 inscritos nesse curso. Entre os inscritos tinha gente na época que só tinha o curso primário, ou seja, o ensino praticamente fundamental, e tinha universitário. E um cara que tinha somente o ensino fundamental foi o primeiro colocado nesse curso. Por coincidência, fui eu. Agora eu sei o que passei para chegar lá. A gente volta já já, não sai daí. De volta com o Ponta a Ponta, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, a nossa conhecida CAGEPA, realizou ontem uma audiência pública para apresentar a proposta de realinhamento tarifário da empresa que pode entrar em vigor já a partir do mês de maio, mês 5, nós estamos no mês 2 do ano. O presidente da companhia, Marcos Vinícius Fernandes, justificou o acréscimo de quase 10%, alegando as despesas com os insumos para o tratamento e a distribuição da água, o que elevaria, por exemplo, a tarifa mínima de quem consome até 10 metros cúbicos de água por mês para R$ 41,55, um aumento de menos de R$ 5,00 na tarifa básica. As tarifas de água e esgotos aqui na Paraíba não tiveram nenhum aumento nos últimos 25 meses.
2 anos e 1 mês, portanto, sem reajuste. Chegou a hora da companhia dar um reajuste. É claro que todo mundo reclama, ninguém gosta de aumento, mas é bom lembrar que faz 2 anos e 1 mês que não tem qualquer tipo de reajuste. Gabriel Araújo é o nosso convidado de hoje aqui no Ponto a Ponto. Gabriel, você se incomoda em falar na questão de ser um filho adotivo? Eu percebi que não, você fala com naturalidade. De forma alguma, principalmente porque minha mãe, ela sempre foi muito genial em como transmitir isso para mim desde pequeno. Para você não foi novidade nenhuma, né, viver com essa realidade? Não, ela criava historinhas que ela meio que botava implicitamente isso. E aí, quando ela me disse, de fato, eu já sabia. Eu disse, eu já sabia para ela. Pelo que vinha nas historinhas, os conteúdos ali, né? Que vinham chegando. Você me dizia aqui no intervalo que o importante para chegar ao sucesso que você chegou é o jovem se autoconhecer. Isso. Como é que você desenvolveu isso? Bom, principalmente os 2 anos de cursinho, foram anos que eu realmente tive um choque, e esse choque me fez refletir sobre os meus pontos fortes, meus pontos fracos, e saber até onde eu podia chegar, me baseando em exercícios, conversando com os meus amigos, sabendo das experiências deles, tentando adaptar isso para mim também. Mas o principal mesmo foi ter me conhecido como filho de Deus. A religiosidade, eu percebo que teve um papel muito importante nesse seu autoconhecimento. Eu acredito que a palavra de Deus é aquilo que me orienta e é dela que eu tiro todo o meu sentido de vida. O sacrifício de Jesus é o que me define. Você é criticado por alguns da sua idade por conta desses seus pensamentos e dessas suas posições? Você percebe alguma discriminação? Esse cara só quer saber de Bíblia, de Salmo? Assim, eu tenho certeza que deve acontecer, mas... Nunca ninguém lhe disse? Nunca ninguém me disse, mas assim, eu ligo para você, que isso infelizmente é esperado. A gente escuta, né? Por aí nas rodas de bate-papo, quando alguém... Enquanto os outros estão no barzinho, você está talvez na igreja, está estudando. E Jesus alerta para isso, Jesus alerta para essa perseguição. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Isso. Pois é. Suas notas sempre foram boas? Na verdade, não. Eu já, inclusive, tive um boletim preso, como se chamava na época. Sim. E meus pais tiveram que ir pegar, na época, no 8º ano, quando eu tive uma nota 4.9. 8º ainda é fundamental, não é? É fundamental, segundo... até o 9º. Até o 9º, exatamente. Fiquei com 4.9 em matemática no boletim. A letrinha vermelha? Letrinha preta. Preta, é pior ainda, né? Até Reginaldo ali, a caderneta dele vinha com vermelho, não era, Reginaldo? Era confusão. E aí, como é que superou isso? Bom, com certeza ter o apoio da minha mãe foi fundamental, porque na época... Você não gostava de matemática ou gostava? Gostava, mas assim... Foi relaxamento? Aquele conteúdo eu não gostava. Não. Foi nesse que você tirou a nota boa? Isso. E tipo, não é porque eu não gostava que eu fui mal, mas porque eu não consegui me empenhar. Na época eu estava passando por alguns problemas psicológicos e eu não tinha maturidade para lidar com isso. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Da idade parecida, não? Não, distantes? Bem diferentes, bem distantes. Você tem 19? Isso. E os outros? Meu irmão tem 34 e minha irmã tem 37, 38. Tá vendo aí? E essa opção por medicina foi de quando? Medicina eu descobri, na verdade, no meu 3º ano de ensino médio. Eu não sou daquela cristã... Deixa eu só para quem está nos vendo entender, em que colégio você estudou o ensino médio? O ensino médio foi nas Lourdinas. Lourdinas. Isso. Os 3 anos? Os 3 anos. Os 3 anos. E o cursinho dos 2 anos? O cursinho foi no Motivo. No Motivo, 2 anos. Pois bem, e aí medicina veio por quê? Teve uma história de uma irmã sua? Foi uma prima. Prima? Foi. Assim, eu acredito que veio para mim essa sensibilidade de querer medicina quando eu passei por essas experiências pessoais. Como você bem falou, a minha prima, na época, ela estava sozinha em casa e aí ela me disse que a boca dela tinha começado a sangrar e que ela precisava da minha ajuda. Então, ter ajudado ela naquele processo, ter levado ela para o hospital, ter acudido ela, foi algo que ficou muito marcado em mim. E também uma amiga minha muito importante que descobriu na época que estava com tumor. Ter ajudado ela também me ajudou muito a me descobrir. Você percebeu ali que ajudar as pessoas seria a razão maior do seu estudo, talvez, Isso. né? Diretamente, assim. Então você se preparou para essa prova já focada em medicina, né? Nos 2 anos de cursinho, sim. Nos 2 anos. Vou me preparar para ser médico. Isso. E achava que poderia chegar ao maior centro de medicina do Brasil, que as pessoas dizem, e eu acredito que sim, que em São Paulo o cara só morre se tiver que morrer. Né? Nós temos aí vários casos. Eu vou dar um caso aqui do
do Gianecchini, que é ator. Sim. Quando eu fui com meu filho para São Paulo, ele estava lá internado. Teve o filho do cantor Leonardo, lembra que sofreu um acidente também, estava na mesma época internado. Sim. E os casos mais recentes aí que nós tivemos de dois ex-presidentes, Lula e Dilma, os dois tiveram câncer, mas no maior centro médico do Brasil, estão curados. Não é verdade? É muita qualidade. Então você vai para esse meio ali. Assim, eu vou dizer para você que eu nunca parei para pensar nisso. Algumas vezes, assim, descontraidamente, com os amigos, se faz piada, né? Sim. USP, sei o quê. Mas realmente não esperava. Você, algum tempo da sua vida, estudou em escola pública ou não? Não, escola pública Sempre não. foi escola particular? Sempre foi escola particular, mas principalmente porque meus pais sempre tiveram interesse de ir atrás dos diretores, porque eu nem sempre tive condição de estudar em escola particular. Na época, quando eu estudei no Pequeno Príncipe, entrei no nível 2, Jardim 2 na época, eu não tinha condições de entrar naquela escola. Mas meus pais falaram com Dona Maura, diretora da época, e ela teve toda essa sensibilidade possível para poder me ajudar. Desconto, uma coisa, tal, Isso. e acabou indo. Isso foi fundamental. Você vai conviver, creio eu, que se você já não conhece, vai conhecer um dos homens mais inteligentes da área de medicina que eu conheci, que é campinense, Dr. Lavoisier Fragoso de Albuquerque. Conhece? Sim, conheço. Conheceu através de quem? Na verdade, conheci através dos meus amigos. O meu amigo Lorenzo Diniz, que ele é graduando em medicina, os pais dele são médicos e aí já tem esse contato. E Lavoisier, para mim, já foi um exemplo, uma lenda, digamos assim. Aqui de Campinas, estudou no Redentorista. Ele estudou engenharia elétrica e medicina. Exatamente, é formado nos dois. Exatamente, e é algo que me interessa muito fazer também, atuar na tecnologia e fundir as duas coisas. Pois é. Eu cheguei no consultório do Dr. Lavoisier, fui com meu filho Adriano, e o que mais tem nas paredes da clínica dele é quadro de diplomas e de congressos internacionais que ele participa. É um homem que conhece o mundo, é ouvido e participa, e é palestrante de congressos no mundo todo, Japão, Estados Unidos, Alemanha, pelos seus conhecimentos. E é made in Campina. Torce pelo 13, ele me disse. A gente volta já já com o Ponto a Ponto, não saia daí. Último bloco do Ponto a Ponto de hoje, nós estamos recebendo Gabriel Araújo, que foi primeiro colocado no Enem aqui na nossa região, e vai entrar na USP, lá na cidade de Bauru, estado de São Paulo, por escolha dele. Se quisesse, estudaria na capital. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues Veiga, afirmou que o debate a respeito de quem será o candidato que vai disputar a Prefeitura Municipal de Campina Grande pelo seu grupo ficará para depois do Carnaval, depois da folia de Momo. O Romero revelou que manteve uma conversa com o ex-senador, ex-governador e ex-prefeito Cássio Cunha Lima e marcou com ele uma reunião para depois do feriado carnavalesco, depois da folia. E o prefeito lembrou que é importante que o nome que será escolhido seja resultado de um consenso entre os membros da situação para que se parta com uma candidatura única, um único candidato. A gente sabe que tem pelo menos uns 10 pré-candidatos no grupo de Romero. Então não vai ser fácil fazer esse afunilamento aí, mas é conversando que se entende, já dizem os mais antigos, e vamos aguardar os acontecimentos. E último bloco do bate-papo de hoje com Gabriel Araújo. Gabriel,
Você se interessou e manteve ou mantém contatos com os seus pais biológicos? Assim, eu já entrei em contato com minha mãe biológica. Reside aqui também, em Campina Grande? Não, ela reside em São Paulo. São Paulo. São Paulo, Já estado de São esteve Paulo. pessoalmente com ela, não? Não, pessoalmente não. Mas tem contato? Não, contato é por via WhatsApp. Sim, esporádico. Mas eu evito, sabe? Eu acho mais saudável, porque, querendo ou não, ela tem toda uma família. Claro. E aí, querendo ou não, também o laço de sangue, às vezes, acaba confundindo meio as coisas. Sem dúvida. Mas eu optei por ser mais saudável, limitar esse contato. E o seu pai? Conheceu? Falou já com ele? Não. Não, nunca falei com ele. Mas ele vive com ela até hoje? Eu não sei Não te sabe. dizer. Não sabe. O que vem por aí? O que é que você imagina de como será a sua vida a partir desse ano de 2020? Cara, eu sei que vai vir muitos desafios. Vão vir muitos desafios e eu sei que muitas vezes eu vou chorar. Mudança, viagem, estudos, Isso. Horários. É uma coisa puxadíssima. Com certeza, vai ser dedicação muito alta para estudos. Vou morar sozinho ou tem possibilidade até de morar com um recifense, que entrou em contato comigo e vai entrar lá no mesmo campo, no mesmo curso. De repente, e se ele... for uma pessoa legal, né? Isso, aí a gente está se conhecendo, mas existe chance de a gente morar junto mesmo. Mas eu acredito que eu vou chorar muitas vezes, sabe? De saudade daqui. Tu é chorão? Não sou chorão, mas assim, é uma situação meio propícia. Mas a gente, nessa fase de idade que você está, acaba se adaptando às situações. Eu saí de casa também para estudar e trabalhar longe da sua idade. E a gente sofre um bocado, chora. Uma coisa que eu não quero tirar da minha cabeça é o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Não é uma realidade igual à minha, mas eu posso fazer um paralelo que todas as coisas... Aliás, desculpa. Essa leve e momentânea tribulação produz para mim eterno peso e glória. Então, você não sabe que depois de toda tempestade vem a bonança, né? Isso, eu quero que essa glória seja dada a Deus. Nesse momento de destaque, eu não quero que eu seja visto, mas que Cristo em mim seja visto. Quando você se formar, você pretende ficar por lá ou voltar para atuar aqui? Rapaz, eu acredito que por lá ser um polo muito grande de ciência, eu vou estar muito por lá, porque eu quero ser pesquisador. Então, eu vou vir por aqui ainda, mas o mais provável é passar mais tempo lá do que aqui. Ali está a melhor medicina da América Latina, não é verdade? Cabeças pensantes e condições de trabalho, o que é mais importante para um profissional. Exatamente. É uma oportunidade que eu vi que eu não podia deixar perder. Eu não planejava a USP, mas se a USP apareceu para mim e eu tenho condições de tentar... Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas só para que o público em casa saiba. Sim. Você acredita nos desígnios de Deus? Acha que Ele coloca a gente nos lugares que Ele quer mesmo ou depende de cada um também? Cara, eu acredito que, como diz em Colossenses, aliás, em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acredito que amar a Deus é o fundamental, você aprender a confiar nele, independente de teorias, de que se você é bom ou você não, se você tem que fazer alguma coisa ou se Deus já escolhe tudo, você tem que aprender a confiar nele, porque ele é a fonte de todo amor, é a fonte de toda a justiça. Então, conhecendo ele e aprendendo a servi-lo, tudo dá certo. Uma coisa, nesse meu caso, tem hora que eu paro para pensar. Eu entrar com uma turma de 110 pessoas, afunilar para 24, universitários no grupo, e eu só tinha o curso primário. E ser primeiro colocado é uma coisa que não está escrito nem nas tábuas de Moisés, não é verdade? Não é verdade? Você tem que pensar que alguma coisa colocou você ali para... Né? O que eu penso é que eu fui colocado nessa posição de destaque realmente para dar glórias a Deus. Sua visão sobre o ensino no Brasil? Eu falei nessa mudança aí do Enem, mudança de prova para criança de 6 anos. O que é que você pensa sobre isso? Eu penso que coisas precisam ser mudadas, sim. Eu tenho um amigo que estudou lá em Portugal e ele falou muito como é diferente lá, que se foca em algumas áreas, que você se conhece, como eu disse para você, para poder saber onde quer ir. E eu acredito que a educação aqui no Brasil é muito engessada. Você muitas vezes aprende coisas muito específicas e que você não vai utilizar no dia a dia. Ao mesmo tempo, existem algumas coisas que parecem não ser tão úteis e que, se você pensar um pouquinho... Tem sua razão de ser. Exatamente. Então, eu acredito que mudanças precisam ser feitas, mas com muito cuidado, com muito estudo e com muita sabedoria para saber que coisas que são aplicadas em outros países nem sempre vão dar certo aqui. Mas algumas vão dar. Algumas podem dar. Gabriel, eu vou deixar você nessa câmera da minha direita aqui
deixa uma mensagem para os jovens que estão nos assistindo agora, para os seus professores, seus companheiros. Fique à vontade, por favor. Muito obrigado. Jovem, eu queria dizer para você que eu sei o que você está passando, se você é vestibulando, e eu digo a você que não há forma melhor de passar por isso se não for com Jesus. O sacrifício que ele fez na cruz é infinitamente maior do que qualquer conquista que você pode ter aqui. Não adianta você ganhar o mundo se perder sua alma. Eu quero dizer para você que, independente de apoio de família, se você não tiver apoio da sua família, você tem o apoio de Deus. E se você tiver apoio da sua família, aproveite eles. Aproveite seus amigos, se divirta com eles e aprenda com eles. Cresça com isso. As perguntas finais agora, que nós temos que estar mesmo no final, são do Reginaldo, que é o nosso manda-chuva aqui do estúdio. Ele pediu para lhe perguntar se você tem namorada. Tenho não. Não tem. Já teve, né? Já tive. Algumas? Só uma. Só uma. Se já fumou e se já bebeu? Não, nunca fumei nem... Nunca provou um cigarrinho, de jeito nenhum? E nem um golezinho de cerveja? Também não. Nem daquela brejeirinha do professor Uba, que também nem tem vontade? Assim, sem querer, para não mentir. Sem querer, tinha um coquetel que tinha álcool que eu vim saber depois. Tomou um pouquinho e tal? Mudou alguma coisa? Ficou mais animado? Não, na verdade, só doeu mesmo. Parabéns, garoto. Saúde, viu? Deus te ajude muito. Valeu. Vamos à última de hoje. Campina Grande já tem mais de 200 pré-candidatos a vereador. E há uma estimativa de que esse número possa chegar a 300. Mas só tem 23 vagas na Câmara. O Ponto a Ponto se despede por hoje. Nós voltaremos amanhã, logo após o meio-dia, na Itararé. Fale com a nossa produção e sugira temas que possam ser trazidos ao programa. E nos assista de onde você estiver, porque a programação está aí em tudo que é plataforma digital. E essas notas que eu divulgo aqui já estão no blog do Paulo Roberto, camisa10.net.br. Nós agora vamos acompanhar o Jornal da Cultura, primeira edição, direto de São Paulo. Felicidades, um abraço forte para você e até amanhã.